14 e o versículo 1, onde nós vamos meditar sobre uma cura que o Senhor fez, porque o Senhor é aquele que se importa, e o Senhor é aquele que quer nos curar, e nós temos que confiar nele, crer nele, porque nós podemos passar por provações, mas ele jamais nos abandona, amém? Ele está conosco o tempo todo, glória a Deus. Lucas capítulo 14, versículo 1, diz assim: aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. E eis que estava ali diante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se, e tomando-o, o curou e o despediu. E disse-lhes: qual será de vós que, caindo-lhe num poço um dia de sábado, o jumento ou um boi, e não tire logo? E nada lhe podiam replicar sobre isso. Amém? Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra, porque a sua palavra é a substância que temos neste lugar. Por ela, todas as coisas foram feitas. E nós estamos aqui nesta noite para viver essa palavra e vivenciar as suas maravilhas contidas nela. Tua palavra é espírito e vida, que ela entre em nós, trazendo cura e libertação. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, irmãos, dando glória a Deus. O Senhor Jesus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então Ele é imutável. Os tempos mudam, até a maneira de fazer as coisas mudam. Tudo muda no mundo onde estamos, mas Deus não muda. Por isso que Deus é o único que é digno de ser confiável, amém? Ele é digno de confiança. Só que nós vivemos num mundo material, e Deus, Ele é Espírito. E por nós nos acostumarmos a viver no mundo material, nós não o vemos, e então nós temos os 5 sentidos pelo qual vivemos. Os 5 sentidos, que é o olfato, o paladar, o tato, né, a visão, enfim. E a Bíblia fala que não é por aí que Deus opera. A Bíblia fala que Deus opera pela fé. Mas nós gostamos de sentir, nós somos sensitivos, nós gostamos de sentir as coisas. E as pessoas creem muito nessas coisas de ser, eu senti, eu estou sentindo. E muitos até mentem que estão sentindo, inventam um sentimento, e muita gente acredita, porque as pessoas elas fazem teatros. Tem pessoas que elas são tão hipócritas, e hipócritas são tão atores, são profissionais para fazer, né, aquele papel de que está sentindo, de que está, enfim. E as pessoas, os outros não estão sentindo nada, mas com pouco começa até a se arrepiar, só por olhar e ver aquela encenação toda. Só que Deus é Espírito, amém? Não dá para ver, e é claro que podemos sentir, se Deus quer, Ele pode nos fazer sentir a sua presença. Mas sentindo ou não, Ele está ali onde Ele diz que está. E a Bíblia diz que Ele está aqui nessa noite. Onde tem 2 pessoas ou 3 reunidas no seu nome, Ele está ali no meio delas. Então a primeira coisa que não tem que haver dúvida é que Ele está aqui. E se Ele está neste lugar, a Bíblia diz que se nós atentamente ouvirmos a sua voz, vai acontecer um milagre. As bênçãos virão e nos alcançarão. Então as coisas, elas são decorrentes dessa atenção toda, porque a fé está ligada a estas coisas. Está ligada a essa atenção, a esse desejo do coração de ter um encontro com Deus, de ter um resultado que venha das mãos de Deus. E Jesus veio trazer resultado. Jesus não veio trazer religião, mas nós, seres humanos, já somos religiosos. Todo ser humano é religioso de uma forma
ou de outros. Mesmo aquele que diz que não tem religião, de vez em quando faz uma simpatia, faz alguma coisa que alguém ensina para ele, é um tipo de religião. Mas Jesus, ele vê o que ninguém vê. As pessoas chamaram Jesus naquela casa para comer pão. Para que Jesus foi convidado? Para comer pão. Era um jantar ou era um almoço. E Jesus foi convidado para comer com eles. E era na casa de um dos principais sacerdotes. Mas a Bíblia diz que quando convidaram Jesus, eles convidaram Jesus para observar Jesus, para olhar para Jesus, para estudar Jesus. Tem gente que estuda Jesus, como se Jesus, a pessoa pudesse, por si mesmo, conhecê-lo. Ele mesmo disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ele disse que ninguém vem a ele se o Pai não trouxer. E ele pode revelar o Pai a quem ele quiser. Diga glória a Deus. Então tudo está nele. Então o que a gente tem que pedir para Deus, pedir com humildade, que Ele nos dê entendimento, conhecimento, sabedoria, para a gente andar diante dEle, andar com Ele. Mas eles queriam estudar Jesus e eles não criam, eles olhavam com um olhar de desconfiança para Jesus. E eles convidaram: vamos jantar lá em casa hoje. Aí Jesus foi. E a Bíblia diz que ali naquele lugar Jesus começou uma conversa com eles. Então Jesus vê o que ninguém vê. O homem hidrópico estava naquele lugar. O que era um homem hidrópico? Era uma pessoa que tinha uma doença, a hidropsia, que ela fazia com que o corpo da pessoa inchasse. O corpo da pessoa retia líquido e a pessoa inchava de uma maneira muitas vezes extraordinária. A pessoa ia crescendo e ela tinha muitos problemas por dentro, muitas dores, muitas doenças que se desenvolviam no corpo daquela pessoa. Eles não chamaram Jesus para curar o homem, eles chamaram Jesus para observar Jesus. Mas aquele homem estava lá naquele recinto. E então a Bíblia diz que o homem hidrópico estava presente, mas invisível aos olhos dos religiosos. Assim como você pode estar aqui sentindo uma dor, tendo um problema, tendo uma situação que você não sabe como resolver. Você pode estar inchando por dentro de tanto problema, no sentido, você pode estar tão cheio de decepções com a vida, com situações que você enfrenta, e ninguém vê, porque a pessoa só vê você por fora. Mas Jesus vê você por dentro. Ele olha para nós por dentro. Ele conhece as nossas dores. Ele sabe até onde nós podemos aguentar. Amém? Ele sabe até onde nós podemos ir. E Ele nos socorre no momento exato. Então nós não podemos temer. Nós temos que confiar em Deus. Amém? Então o homem estava ali, mas as pessoas não estavam enxergando. A hidropsia representa dor interna. Representa acúmulo. Algo que cresce em silêncio dentro da pessoa. E quando as pessoas têm problema que ninguém sabe, mas está lá dentro dela, aquilo só cresce, ela diz: quando que eu vou resolver isso? Quando que isso vai se resolver? Quando, meu Deus, que isso vai resolver? Quando que eu vou ter solução desse problema? Coisas que às vezes para nós é humanamente impossível, coisas que para nós é muito difícil, coisas que às vezes nem temos muita esperança de resolver. Só que Jesus está presente. E aonde Jesus está presente, Ele vê. Ele vê o que ninguém vê. Ele enxerga o que ninguém enxerga. Mas a gente tem que estar entregando para Ele as nossas dores. Tem que estar ali entregando para Ele. Tem que estar ali para ver Ele. Não apenas para estudar Ele, mas para conhecer Ele. Para ter dEle aquilo que você precisa. Porque Ele veio para te dar. Ele veio para nos dar. E veio para nos dar vida, e vida com abundância. E uma vida de dor, uma vida onde os seus problemas crescem, não é vida. Não é vida. A vida que Jesus veio nos dar é uma vida que Ele pega aquele fardo pesado de nós e põe um fardo leve.
Tira um jugo, né, difícil de carregar e põe um suave, um leve para a gente levar. Essa é a proposta de Deus para nós. Então nós precisamos conhecer Jesus, precisamos ver Jesus, precisamos que Jesus fale conosco, precisamos que Jesus toque a nossa vida, precisamos. Quantas pessoas estão assim hoje, sorrindo por fora, mas inchado por dentro, emocional, com problemas muitas vezes emocional, espiritual, acúmulo de dores e decepções. Muitas vezes isso está dentro da pessoa, os problemas que ela carrega. Irmãos, e a gente muitas vezes vai acostumando a carregar problema, vai acostumando com a dor, vai acostumando com as dificuldades, vai acostumando, sabe? Mas eu não gosto de me acostumar com coisa ruim, irmão. Eu não gosto, porque eu acredito que Deus é bom, eu acredito que Deus não mudou, eu acredito que o mundo muda, as pessoas mudam, as coisas mudam, mas Deus não muda. E se pode parecer que está demorando da gente alcançar aquilo que a gente precisa, mas a gente não pode desistir, porque Jesus não mudou, amém? Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se Ele diz que se eu creio nele é salvo eu e minha casa, pode parecer difícil, mas é verdade o que Ele disse. Eu vou buscar esse resultado nele, porque eu creio nele. Amém? Então eu não vou desistir porque o filho está rebelde, porque enfim, um demônio está dominando a vida de alguém. Não vai dominar, ele vai cair por terra e você vai vencer, se você confia em Jesus. Não tem demônio mais forte que Jesus. Aonde Jesus chega, Satanás tem que sair. Amém, irmãos? Então, ele tem que entrar na nossa vida. Ele tem que entrar. E não é porque nós o aceitamos uma vez, porque Ele resolveu tantos problemas nossos, que nós não teremos outros problemas. Teremos outros. E não podemos desanimar. Temos que continuar dizendo: Senhor, o Senhor já me deu tantas vitórias, me dá vitória e mais essa, Senhor. Me dá bênção e mais essa, né? Tira mais essa situação. Tira mais esse inchaço de problema que só tem se acumulado na minha vida. Então a gente tem que pedir para Deus. Tem que buscar com humildade e confiar que Ele não mudou, que Ele está presente no culto e que Ele ainda faz milagre. Se você está atento aí, Ele pode fazer o milagre enquanto você ouve, enquanto você glorifica, enquanto você está dizendo: Senhor, eu estou aqui para te ver hoje. Amém?